tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois elas te sustentarão. Não temas, siga adiante e não olhe para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois elas te sustentarão. Não temas, siga adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois elas te sustentarão. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus. Nós temos aqui um pedido de oração, um agradecimento a Deus, da irmã Eliane. Agradece a Deus por mais um ano de vida de sua filha, Micaele. Se tem alguém em nosso meio que tem um desejo, tem uma necessidade, faça com levantar de sua mão. E nós vamos interceder juntamente com o pastor Abraão. Gostaria que ele fizesse essa oração. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã estarmos na Tua casa, ó Deus. Pedimos a favor dessa criança que está fazendo mais esse ano de vida, que o Senhor abençoe, dando saúde e força, Senhor, e ajudando em cada dia, e que nunca falte o Espírito Santo na sua vida. Nós pedimos por cada mão levantada também. O Senhor conhece os pedidos de cada um dos Teus filhos. Está diante de Ti nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar ao Senhor com nossas ofertas.
pronunciou, pra ver de perto a face do meu Salvador. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Quisera eu ouvir o bom Jesus, o amor de Deus falar. Quisera estar caminhando com Ele nas ondas do mar. Quisera estar com Ele em Betânia, quando seu amigo Ele ressuscitou, pra ver de perto este grande milagre que Ele operou. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Amém. Agora sobre o som do hino, somente crer, nós vamos receber o pastor. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Nossa escritura nesta manhã é Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. O pastor Wilson hoje foi para Caldas Novas, na escola. Ele prometeu que vai estar no culto à noite aqui. E ontem eu estive lá com o pastor William, em Caldas Novas. O pastor Abraão esteve na fazenda Jacaré. Creio que toda a igreja na fazenda foi abençoada com a mensagem do pastor Abraão ontem. E lá em Caldas Novas eu falei sobre você no Monte de Cinzas. Se você não está no Monte de Cinzas ainda, pode esperar que vai chegar a hora de você ficar lá.
Como Bruna disse que é a forma de Deus fazer o eu morrer. Ele chegou a dizer: havia muito de Bruna em mim. Aí ele passou por aquelas experiências, inclusive da morte da sua esposa e da sua filhinha Sharon Rose. Eu fico pensando, né? Às vezes a gente fica assim assustado quando uma criança morre, né? Adolescente. Eu ajudei o pastor Paulo Cardoso em Pires do Rio, quando o irmão Vitor e a sua esposa e sua filha, sua neta de 12 anos, Manaí, 12 anos, eles morreram num acidente trágico. E a neta que mais parecia com a avó foi junto com a avó na mesma hora. Aí você fica pensando, uma menina cheia de vida como aquela, muito bonita, a mocinha, e ser recolhida desta forma, a gente pensa, meu Deus. Mas acontece que nós não sabemos o que é que Deus está fazendo. Na hora os pais desesperam, como Mombrano desesperou por causa da Sharon Rose. E ele só veio acalmar depois que ele viu ela no seu corpo celestial. Ele viu a irmã Hope no seu corpo celestial. Daí que Deus pôde consolar ele a partir daí. Porque elas provaram para ele que elas estavam melhor do que ele. E que ele tinha que continuar o seu ministério. Mas aquilo foi um grande monte de cinza para o nosso profeta, a ponto dele tentar tirar até a sua própria vida. Ele fala aqui nessa mensagem, eu sei. Disparar todas as... rodar o revólver, puxar o gatilho até rodar todo o tambor do revólver com todas as balas, e nenhuma explodiu sua cabeça. Quando ele jogou o revólver no chão, ele explodiu no quarto, deu tiro no quarto. E aí ele caiu em pranto. Por que o Senhor não me deixa morrer? Então, o monte de cinzas é uma coisa dolorosa. Não é fácil passar por ele, não. Talvez você não tenha chegado ainda, não tenha chegado para você ainda esse monte de cinzas. Porque muitas pessoas chegam até desesperar da própria vida, como o nosso profeta chegou. E, para mim, isso aqui é um destaque muito... antes de eu ler o destaque, é que Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, assim seria na vinda do Filho do Homem. Comiam, casavam e davam-se em casamento. E não tem uma coisa que mais ficou assim notória hoje, nos nossos dias, do que comer, casar e dar-se em casamento. E se dar-se em casamento, casa aqui, descasa ali, casa acolá de novo. O mundo está assim, o mundo, com exceção do mundo pagão, que ainda mantém aquele regime duro, né? Essas religiões estranhas que existem no mundo, que eles ainda, se uma moça perde a virgindade, ela é morta juntamente com o feitor. E se ela não conta quem foi, ela morre de qualquer forma. Então, ainda tem nações no mundo que mantêm isso. Se uma mulher trai o marido, ela é morta junto com o que traiu com ela, né?
o agressor, sei lá como é que coloca isso aí. Então ainda existe que não são cristãos, não são evangélicos. E o Mombrano chegou a usar a expressão assim: você já pensou se fosse realizar isso no meio, aplicar isso no meio dos evangélicos hoje? Iria dizimar quase todos, por causa da situação que está. Então, uns dando em casamento, outros casando, descasando, e assim sucessivamente, comendo, bebendo, farreando. Nós chegamos aqui, era meia-noite, quase meia-noite. Aqui estava na praça, aí estava mais calmo, mas ainda tinha muita gente na praça. Mas em Vianópolis estava parecendo que era 8 horas da noite, movimentão de gente, carro, uma coisa terrível. Parecendo que estava em festa lá e viemos, quando chegamos no Trevo de Silvânia ali, não sei se tem um clube ali, entrando no Trevo de Silvânia ali, uma fila de carro, 11 e pouco da noite, uma fila de carro entrando assim na estrada de terra, parecendo que ia para um clube ali. Fiquei pensando, se esse povo está chegando, comentei com a Santina, se esse povo está chegando uma hora dessa para uma festa, que hora que esse povo vai sair daqui? Que hora vai terminar a festa deles? Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Por que eu falei isso tudo? É porque dia 12 passado, fez 15 anos que eu ministrei o casamento do pastor William com a irmã Esther Lúcia. Fez 15 anos, dia 12 passado. E eles casaram de novo ontem. Eles casaram de novo ontem. Eles tinham esse desejo que eu fosse ali e fizesse uma oração por ele. Eu só fiquei achando ruim da Manair não estar lá para ouvir os dois românticos falar um com o outro. E ela não foi, de negligência dela, né? Mas nós justificamos lá, falamos que a senhora não foi, porque a senhora não gosta deles, então, não gosta das netas. Fizemos a caveira da senhora lá. Brincadeira, hein? Mas, assim, a gente vê a gratidão que a irmã Esther Lúcia tem. Eu não sei, eu acho que eles gravou. Depois, se eles tiver gravado, eu quero rodar o casamento deles aqui para vocês verem. E a palavra da irmã Esther Lúcia de gratidão pela igreja de Bulhões, pelo ministério do pastor. E assim, para mim aquilo foi um marco na minha vida. Depois de 15 anos, poder orar pelo casal, e agora com 2 filhas, uma adolescente, a outra com 8 anos. Então, nós fomos muito recompensados em ter ido lá. E, como eu disse, uns casando e outros descasando. Nós estamos num momento que os cristãos deveriam ser envergonhados, né? Os cristãos deveriam ser envergonhados das atitudes que eles estão tomando, levando o casamento em brincadeira, brincando com seus relacionamentos. Não se preocupem em solidificar cada dia mais, ao invés disso, estão tratando um ao outro. Eu falava com a irmã em desespero ontem, e ela dizia, não sei por que o marido estava tão bonzinho para ela ultimamente. E as coisas tinham mudado, a atmosfera no lar tinha mudado. Por que ele mudou? E, de repente, as coisas
as coisas esmoronam de novo. Aí vem aquele pânico, vem aquele desespero. Isso tudo é o inimigo querendo destruir as famílias, destruir os lares. E nessas horas, se a esposa não tem sabedoria, se o marido não tiver sabedoria, eles destroem uma vida de casado de 20 anos, de 15 anos, de 30 anos, porque o próprio país, a própria nação, o próprio governo permite as famílias serem desfeitas e, por pouco que já está, como nos Estados Unidos, eles divorciam numa porta e casam na outra. Não vai demorar muito se já não tiver dessa forma aqui. Mas no parágrafo 94, para mim é um destaque que deveria falar com cada um individualmente, porque às vezes você fica até perguntando se Deus te ama, por causa das provas e dos problemas que você enfrenta. Será que Deus me ama mesmo? Aí, como nós recordamos na quinta-feira passada, o amor de Deus é eletivo. O amor de Deus é eletivo. Ele colocou a semente eleita no seu coração desde antes da fundação do mundo. Agora, o que o profeta diz aqui no parágrafo 94? Ali havia muito de você em você. Muito ego, muito orgulho, egoísmo. A pessoa que mais sofre para se converter, eu acho, é o orgulhoso. É a pessoa orgulhosa. Aquela pessoa que anda com o peito estufado, pensa que ela é melhor do que as outras pessoas e diz: eu não faço, isso não acontece comigo. Essas pessoas, elas têm que sofrer muitas provas e problemas para elas poderem se converter. Para que Deus, então, através dessas provas e problemas, até Deus ter que espremer aquilo através das provas. Aquele orgulho, aquele egoísmo, aquela altivez que a pessoa tem, Deus vai espremer. Se ela é uma semente eleita, Deus vai espremer aquilo através das provas. Aquilo tem que sair. E enquanto está acontecendo essa espremedura, é difícil. É muito difícil quando está acontecendo essa espremedura. Mas após algum tempo, os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus daquilo ter acontecido. Após algum tempo, os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus acerca daquilo tudo. Foi exatamente o que ele disse depois que ele caiu chorando de joelhos na sua cama ali, desesperado. Por que Deus não deixa eu morrer? Foi exatamente ali que os céus começaram a clarear de novo para ele. A partir daquele momento, nós não sabemos o momento, da hora que Deus vai nos tirar do monte de cinza. Deus deixou Satanás provar Jó até a última coisa que ainda estava do lado dele, mas ele chega a dizer que o bafo dele tornou insuportável para sua mulher. De tanta aflição, de tanta infecção no seu corpo, que ela não suportou o seu próprio bafo. E ela chegou numa situação de dizer: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Tem a coisa que
que o homem mais confia é a sua própria mulher, ela chegou nessa situação de falar isso para ele. E ele responder como ele respondeu: receberíamos nós de Deus somente o bem, então não receberíamos os males? E nem nessa hora ele engrandeceu. Ele chegou a dizer para ela: você fala como uma louca. Falar como louca é uma coisa, ser louco é outra. Os loucos não erram o caminho, mas os que falam como loucos, eles vão pagar o preço. Tem um preço para se pagar. Porque falar como um louco, a pessoa tem consciência do que ela está falando. A mulher de Jó tinha consciência do que estava falando. Por isso que ele disse: tu falas como uma louca. Você vê que ela não teve parte no segundo estágio da vida de Jó. Eu não sei como que aconteceu, mas ela não teve parte. Então, mas após algum tempo, os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus concernente àquilo. Então você clama: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Embora os vermes da carne destruam este corpo. Será que tudo que está acontecendo com você, na sua situação, nas suas angústias, nas suas provações, não é para você chegar nessa condição de fé? Eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias se colocará sobre a terra. E embora os vermes da minha carne destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Estas pequenas provas e coisas são apenas momentâneas. Momentâneas. Repetindo, estas pequenas provas e coisas são apenas momentâneas. E elas se dissipam e vão embora. Essa vida de angústia, esse monte de cinza não vai ser toda a vida, não. Deus vai nos libertar. Deus vai te libertar. É só você ter paciência. Quantas vezes que o marido joga a esposa nos braços de outro homem? Quantas vezes que a esposa joga o marido nos braços de outra mulher? Por causa das suas atitudes, por causa dos seus comportamentos. Eu nunca esqueci daquele trabalho sobre a prova de fogo. Aquele homem, se ele não tivesse tido sabedoria para agir, se aquele pai não tivesse incentivado ele fazer aquela caminhada de 40 dias, cada dia ele tinha que fazer uma coisa diferente para reconquistar sua esposa, ele teria lançado aquela mulher nos braços daquele médico, traiçoeiro, mulherengo. Mas ele tomou a posição, ele começou a fazer o que o pai dele pediu, mas sem vontade de fazer. Então, às vezes, a atitude da mulher joga o homem no braço da outra mulher. Às vezes, a atitude do homem joga a mulher no braço do outro homem. Isso deveria trazer uma reflexão muito grande na nossa vida. Mas é a questão que o pastor enfia o dedo no copo d'água. Olha aí se fez um buraco. Olha aí se ficou sinal. Então é isso que é difícil. E não é fácil. A hora que a prova está acontecendo, é difícil. A hora que a espremedura está acontecendo, é difícil. Eu não suporto mais esse homem, eu não suporto mais essa mulher. Não dá mais para nós viver juntos. Eu não amo mais essa mulher. Oi, então a culpa é sua. Se você não ama ela mais, a culpa é sua, não é dela não. Porque Jesus ensinou a amar um ao outro incondicionalmente, sem condição. É a forma que ele nos amou, amar a esposa.
Quem toma a iniciativa de amar o outro é a própria pessoa. Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E ele mandou que nós amássemos uns aos outros. Agora, se ele mandou nós amarmos uns aos outros, aí eu não amo mais minha esposa? Eu não amo mais meu marido? Então é você que está precisando de uma taca muito feia. Uma taca muito grande. Porque se você amasse, você viveria por ele, viveria por ela. E estas pequenas provas e coisas são apenas momentâneas, e elas se dissipam e vão embora. Mas elas operam, e elas se dissipam e vão embora. Mas elas operam simplesmente para o seu bem. Mas elas operam. Será que você não poderia gravar isso e decorar isso aí, não? Mas elas operam simplesmente para o seu bem. Vamos lembrar disto para que Deus possa obter glória. Vamos lembrar disso para que Deus possa obter glória. E finalizando lá um comentário do culto de ontem, eu dediquei ao casal o parágrafo 106. O irmão Brano, em oração, ele disse: Deus, que possamos ser sempre fiéis no posto do dever. Deus, que possamos ser sempre fiéis no posto do dever. Agora, vai sair do posto do dever? Como é que você vai poder ser fiel no posto do dever, fora do posto do dever? Cortar um pedaço da cruz. É sua cruz. Deus, que possamos ser fiéis, ser sempre fiéis no posto do dever. Não importa quais sejam as nossas provas. Não importa quais sejam as nossas provas e os nossos problemas. Aqui atrás ele chegou a dizer assim, que Deus arreia os problemas, põe freio na boca deles e faz com que eles obedeçam. Então eles vão contribuir para o seu bem. Seja o que for, que sempre possamos ser capazes de dizer: eu sei que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei. Quando nós chegamos nesse ponto, aí você descansa. Se eu não sou suficientemente grande para resolver os problemas, o que adianta eu preocupar? Então eu entreguei tudo para Ele. Eu sei que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o parágrafo 106 da Eu Sei. Eu dedico a todos os casais, a todos os jovens, a todos os irmãos e irmãs. 106 da mensagem Eu Sei. Muito bem. Então, foi assim um breve relato, né? Mas eu aproveitei também para transmitir alguma coisa em especial do culto de ontem. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Moisés, pela sua ligação de ontem, pensei que você não estaria hoje aqui. Mas está, né? Ai de você se não chegasse. Você não esqueça que Jesus falou assim, eles casavam e davam-se em casamento. Regozijo-me, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós.
ele tinha alegria, né? Pelo que ele padecia pela igreja. Por isso que Pedro falou que nós deveríamos ser ministros, não gemendo. Eu creio que foi Pedro mesmo. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. O resto das aflições de Cristo. Será que não tinha um restinho das aflições de Cristo para cumprir na minha vida, na sua vida também? Pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Senhor Jesus, agradecemos a Ti por esta manhã e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Ajude a cada irmão, a cada irmã, cada família aqui representada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Hoje à tarde, o irmão Adair Henrique vai trazer uma palestra aí na igreja de Bonfinópolis, e o pastor Abraão, que está aqui conosco nesta manhã, vai estar com vocês aí também, ajudando aí o irmão Adair Henrique. O culto aqui será normal, se Deus permitir. Caso o pastor Wilson não chegue, vocês assistirão o culto de Goiânia hoje à tarde, mas ele disse que estará aqui à noite. E em Vianópolis, se Deus permitir, eu estarei lá com a igreja lá em Vianópolis hoje à noite. Então, é os nossos avisos de hoje, né? Que Deus também possa estar abençoando. O pastor Wilson, uma hora dessa, ele já está pregando. Que Deus abençoe ele, a sua mensagem lá em Caldas Novas. Nós paramos aqui no parágrafo 457 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu podia ter perguntado a alguém, né, qual parágrafo nós paramos, para ver se você está acompanhando. Tem gente aqui que eu já vi que nem a mensagem não trouxe. Nem vou falar que é o irmão Iraí que não trouxe a mensagem, né? É interessante, né? Vem para a igreja e não traz, esquece a mensagem. Quem mais esqueceu a mensagem de casa aí? Está sabendo que nós estamos estudando a Cristo, o mistério de Deus revelado, e aí coça a cabeça, né? Arranca mais um cabelinho que está caindo. Tá bom. Mas a fé vem pelo ouvir também. Então você está com o ouvido bem afiado, não está? Tem gente que eu fico olhando no plenário, tem pastor que não anota nada. Eu fico pensando, mas que computador que é esse camarada, né? Que computador que é esse vaso? O vaso talvez fica mais fácil de falar, mais bem colocado do que camarada, né? Não anota nada. E quando eles vão falar, eles têm uma sabedoria para falar. Eu fico assim com a inveja santa, né? Mas por que eu não sou assim? E se eu não anotar muito bem as coisas, meu Deus, mas depois, daqui um pouquinho, já não estou lembrando mais o que foi falado, o que tem que falar. Então, por isso, eu volto do encontro com a agenda bastante anotação. E assim nós vamos indo. Amém? E assim você também deveria fazer, né? Eu quero
repetir os dois últimos parágrafos, 455, e nós estamos observando que aquele desejo que o profeta tinha de mostrar o que é esse mistério revelado em Cristo, de Deus revelado em Cristo, então ele repete muito. Ele repete muito. E, na realidade, ele está fazendo uma repetição do que ele já falou em toda a mensagem. Então, por isso, às vezes, daqui para frente, a gente não vai comentar muito. É claro que, se chegar num ponto aqui, nós terminar a escola só com esse ponto, é que Deus quis assim também. Mas veja aqui no 455, na página 63. E assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, disse Jesus. Agora observe, o Pai que o enviou entrou nele. O Pai que o enviou entrou nele, para vindicar a si mesmo completamente, pois ele era a palavra. E o mesmo Jesus que o envia vai com você. O mesmo Jesus que o envia vai com você. Jesus te enviou, então ele vai com você. Se Jesus não te enviou, ele não vai com você. Por isso que o Mombrand diz, quando ele ia em um lugar, ele tinha que ter certeza que Deus tinha enviado lá. Porque se Deus tinha enviado lá, o céu todo dava cobertura para ele ali. Eu fui enviado e não tive sucesso. Eu fui enviado e Deus e não aconteceu o que eu esperava. Então tem alguma coisa errada. Será que foi Deus que enviou, ou foi o homem que enviou, ou foi a organização que enviou? Porque se foi Deus que enviou, a coisa vai dar certa. Ele vai sustentar. E ele sustenta em todo sentido. O Mombrand não fazia campanha para o dinheiro e ele não passava necessidade. No início do seu ministério, parece que aquilo foi até para provar o seu ministério, ele teve que até abandonar o ministério por causa de dívida, porque não entrou o suficiente. E os irmãos começaram, mas o senhor tem que pedir dinheiro. Ele disse, não foi essa promessa que eu fiz para Deus. Eu fiz uma promessa para ele que se ele me desse condição, eu faria as campanhas, mas nunca mencionaria dinheiro. Olha que posição que o irmão Brana tinha. Até a casa que ele morava, os irmãos deu para ele e quase que obrigou ele a aceitar a casa. Então é muita diferença para o meu ministério com o do irmão Brana. Se eu não fosse carteiro dele, eu acho que eu nem existiria. Essa que a gente tem que chegar nessa condição, dizer assim, eu sou um carteiro do irmão Brana. Eu estou simplesmente lutando e tentando para retransmitir o que ele ensinou, o que ele nos entregou. E mesmo Jesus que o envia vai com você e em você, para vindicar o mesmo Deus. Assim como o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai, também eu vos enviarei, e vós vivereis por mim. E vós vivereis por mim. O que ele é? Ele é a palavra, e você vive pela palavra. Como eu gostaria de tomar um texto com respeito a isso e pregar agora por volta de 1 ou 2 horas. Está vendo? Cada brecha que abre, dá para você pregar 1 hora, 2 horas, né? Veja, sobre isso, como que nós, sobre isso. E o Pai que me enviou, foi com ele. O Pai que o envia, o Jesus que nos envia vai dentro.
Aleluia! O Jesus que nos envia vai dentro, parágrafo 456. Um pouquinho o mundo não me verá mais, todavia vós me vereis, pois eu, pronome pessoal, eu, pessoa, Jesus, estarei convosco, e mesmo em vós, até o fim do mundo. Então, se nós não chegamos no fim do mundo ainda, Ele ainda está conosco, Ele ainda está em nós. Amém. As obras que eu faço, vós também as fareis. Agora, volte e veja o que Ele fez. Então veja o que você faz. Logo compare você mesmo. E assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E assim como nos dias de Ló. Engraçado, né? Acabei de citar essa escritura, não sabia que estava logo nesse parágrafo sequente aqui, na sequência. Quando o moderno Billy Graham, Roberts, desceram para dentro de Sodoma e pregaram aqueles sodomitas e cegaram seus olhos. Tem outra mensagem que ele diz que a pregação do evangelho cega as pessoas. Você já pensou? E esse Roberts e Billy Graham, eles foram aos sodomitas, pregaram o evangelho para eles para cegar os seus olhos. Veja, com o evangelho. Um só anjo permaneceu atrás, um mensageiro com Abraão, e o grupo inteiro, o grupo eleito, que tipo de sinal ele fez? Está vendo? E de que Abraão o chamou? De que Abraão o chamou? Eloi, Deus manifestado em carne. Jesus mostrando que Ele próprio, Deus nele, e será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Isso aqui é para nós. Olha aqui, ó. Jesus mostrando que Ele próprio, Deus nele, será manifestado em sua noiva nos últimos dias. O quê? Ó, que coisa! Que coisa! Simplesmente nenhum fim para isto. Simplesmente uma revelação de Deus eterno, simplesmente mantém-se movendo interminavelmente sem cessar. Note então, um semelhante ao primeiro Adão e Eva, antes que o pecado os separasse em morte, agora Cristo, o segundo Adão em vida, redime a sua noiva da morte. Vamos ver isso aí? Agora, Cristo, o segundo Adão, em vida, redime a sua noiva da morte. E agora, no seu caminho de volta ao Éden original, restaurando de novo a sua noiva em companheirismo, de novo com Deus, como marido e mulher, no jardim do Éden, seguramente, Cristo e sua noiva. E Deus naquele dia, seja o reino entregue ao Pai, para que Ele possa ser tudo em tudo. Estando Ele ainda falando, eu o ouvirei. Davi, Cristo, Davi assentado no trono, o rei sobre toda a raça humana. E estando eles ainda pensando, eu saberei o que eles estarão pensando. Antes que eles falem, eu responderei a eles. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha como um boi. Não será carnívoro mais o leão. Eles se apacentarão juntos, se deitarão juntos. Não farão mal nem dano em todo o meu santo monte. Bem exatamente de volta ao Éden novamente, tão vigorosamente o quanto possa ir. Aí está o seu tríplice propósito, igreja. Oh Deus, ajuda-nos a conhecer isto. Ajuda-nos a conhecer isto. Ouça atenciosamente agora outra vez enquanto nós prosseguimos. Está vendo? Que ele vai repetindo, para fazer ficar bem conhecido, voltando ao Éden original. Agora de volta ao Éden original. O que tinha no Éden original?
tinha um casal, marido e mulher, Adão e Eva, e eles dormiam no meio dos animais. Os animais lá no Éden não eram ferozes como é hoje. Um não devorava o outro, um não perseguia o outro. Ali não tinha, eles não tinham que trabalhar para se manter. Eles tinham todas as árvores frutíferas, eles alimentavam de toda a árvore frutífera. Eu acho que o pessoal que só come cru, esse tempo atrás foi um pessoal lá no Monte Antônio, lá, e ele ofereceu almoço, porque todo mundo que vai lá, ele oferece comida. Eu acho que é para poder, né, vender os porquinhos mais caros. Aí ele ofereceu comida para esse pessoal e disse: não, nós não comemos nada cozido. Nossa alimentação chama-se crudismo. Crudismo é as pessoas que se alimentam só de alimentação crua. Aí eles saíram para o quintal e saíram comendo tudo que achavam, abacate, tudo que eles achavam, banana, tudo que eles achavam, eles estavam comendo. Falaram: não, aqui nós estamos bem alimentados, não precisa se preocupar não. Tendo abacate para nós, tem banana, tem tudo, essas frutas aqui, nós estamos bem. Então, você vê, eu acho que eles voltaram lá no Jardim do Éden, querendo copiar lá. Agora, que fartura que Adão e Eva tinham. Você sabia que a árvore da vida, você sabe por que na eternidade não vai ter um gordo e um magrinho? Né? Um parecendo que está desnutrido, feinho, o outro está papuçado, né? De tanta comida. Quanto mais come, mais gordinho fica. E aí vai. E tem uma coisa, gente. A coisa mais triste que tem é você ter que controlar a boca para não engordar. Porque quem é gordinho, mas gosta de comer o que não deve, gosta de um doce, gosta de um pudim, ai, que delícia, de um chocolate. O zoinho dela está quase dormindo. Ai, pastor, estou quase dormindo. Mas não é verdade, só que lá na eternidade, a árvore vai produzir 12 frutos por ano. Um fruto em cada mês. Cada fruto vai ter uma natureza para o organismo. Esse é um mistério muito grande. Cada fruto vai ter uma natureza para o organismo. Por isso é que a pessoa, todo mês, ela vai trocar de dieta. A Lidiane Mal José está numa dieta lá, os gordinhos lá de casa, né? Estão numa dieta lá, mas eu não sei, eu fico olhando assim, tem hora que eu fico olhando a dieta deles e falo: oh, meu Deus, será que comendo tanta carne com mandioca desse jeito, será que vai conseguir emagrecer, meu Pai do céu? E aparece tanto ensinamento sobre alimentação na internet, meu Isaac. Ainda bem que você não tem que preocupar com essas coisas. Graças a Deus, né, irmão? Mas é tanto ensinamento, e agora é um jejum programado, não sei como é que é o negócio lá. E tem dia que come demais, outro dia come de menos, outro dia fica sem comer de tudo e só bebendo 35 ml de água por quilo de peso por dia. É por dia, por hora, como é que é? É por dia, eu acho. E aí o José tem que beber 5 litros de água por dia, por causa do peso dele. Imagina só. Vai encharcar tudo aí. Vai encharcar tudo. É umas coisas custosas, né? Mas lá no Éden, aquela fruta lá vai trocar de dieta todo mês. Cada mês é uma fruta diferente. Eu não sei o que vocês vão fazer, vocês que não gostam de fruta. Talvez nem é bom vocês ir para a eternidade, não. Já que vocês não gostam de fruta, ainda bem que o nosso corpo vai mudar, né? Esse paladar vai desaparecer, esse olfato vai desaparecer, porque, assim, tem uns, a Lidiane, por exemplo,
Se ela cheirou um trem e ela não foi com o cheiro, esse eu falei agora, paladar e olfato. É o olfato, né? É o sentido do corpo. Se ela não foi com o cheiro do negócio, quer não. É quase igual a jaca, né? Tem gente que não gosta nem do cheiro da jaca. O outro não gosta nem do cheiro do piqui. Às vezes nunca experimentou, mas sentiu o cheiro, eu não gosto. Aí, olha, a Lidiane é assim, ó. Ela olha num alimento, ela olha no alimento. Se ela não gostou da cara dele, ela nem experimenta. Não gosta disso, não. Oh, mas espera aí, não gosta como? Você não experimentou ainda, vai? Você está vendo tanto que nós somos diferentes? Agora eu não, eu gosto de tudo, né? Até beterraba que eu como assim fazendo careta, mas ainda como ainda. Só não como muito, porque senão engorda, né? Beterraba tem muito açúcar. Está vendo aí que você vai aprendendo as coisas devagarzinho? E a árvore? Vamos voltar na árvore de novo. A árvore tem 12 frutos. Aí é uma dieta todo mês, não dá tempo de engordar. Todo mundo vai ter um corpo padrão. Tá? Lá você não vai ter que preocupar com açúcar. Lá não vai ter... E eu estou pensando como é que eu vou fazer com a minha fabriquinha de açúcar mascavo, né? De forma. Lá não vai ter a fabriquinha de açúcar? Como é que nós faz? E não vamos ter que ficar plantando cana. Cana é bom, dá uma rapadura boa, dá um açúcar bom, mas lá não vai ter isso. Porque nós teremos uma alimentação diferenciada. Nós teremos uma alimentação balanceada. Isso traz para o espiritual. Então, às vezes, aquelas pessoas lá queriam copiar o que foi oferecido no Éden. Agora, lá no Éden não tinha nada contaminado. Lá no Éden não tinha milho híbrido. Lá no Éden não tinha nada falsificado, não tinha nada hibridizado. O híbrido está adoecendo as pessoas. Como é que pode, gente? Como que o caráter das pessoas vai definhando, a ponto de ela dizer que não gosta de frango caipira e gosta de frango de granja? Não, mas espera aí, esse frango de granja nem devia entrar na nossa mesa mais. Come uma carninha moída para você, é muito melhor para a sua saúde do que esse frango de granja. Isso faz um mal terrível para você, aquilo é hormônio puro. Nunca se viu com 38, 40 dias no máximo, eles estão matando um frango de 1 quilo, 1,8 kg, 2 quilos. Isso tem alguma coisa que se alimenta? Não tem. Então essa é a situação do mundo hoje e não tem jeito. Cada dia eles têm que fazer um jeito de produzir mais alimento, tem que produzir, porque o mundo está enchendo de gente. Mas que dia será esse? Que nós vamos voltar para o Éden. Por isso é que o profeta está dizendo, lá é como marido e mulher. Cristo é a igreja, Cristo é a noiva. Agora, já depois das bodas do Cordeiro, Cristo e sua esposa. Que coisa gloriosa. E ouça, o 461, ouça atenciosamente agora, outra vez, enquanto nós prosseguimos voltando ao Éden original. E então, quando nós nascemos dele, nós somos cheios dele. Se nós nascemos dele, nós somos cheios dele. Veja, sua vida, a vida dele está em você. Então todas as nossas ações deveriam declará-lo. Como tirar a vida de uma árvore e colocá-la em uma outra? Tire a vida de uma pereira e coloque em uma macieira. Ela dará peras. Tem que dar, porque a seiva, a vida nela, o germe é de uma pereira, certo?
então todas as nossas ações deveriam declará-lo. Por quê? Porque ele disse aí no 462 que quando nós nascemos dele, nós somos cheios dele. Se nós somos cheios dele, nós vamos produzir os frutos que ele produziu. Aí ele deu o exemplo da pereira com a macieira. Tira a vida da pereira e injeta na macieira, a macieira vai produzir peiras, porque a vida que foi injetada nela é de peiras e não mais de macieira. Eu acho que ficou muito bem claro isso. Por isso que as nossas atitudes, as nossas ações deveriam ser a de Cristo, porque senão a vida dele ainda não está vivendo em nós. Nós não somos ainda a vida dele manifestada. Cristo, o mistério de Deus revelado, ainda não está vivendo em nós ainda. Nós temos o seu nome, está correto? Nós deveríamos dar o seu nome. E lembre-se, nós estamos agora como sua noiva, fecundados do seu Espírito. Oh, que coisa! Fecundados do seu Espírito. A igreja dando à luz filhos, veja, fecundada do seu nome pelo seu Espírito, dando à luz o seu nome, dando à luz a sua vida, produzindo sinais de sua vida, evidente com as preeminências, evidência de sua ressurreição, mostrando que ele não está morto, mas vivo para todo sempre. Isto é vida eterna. E um vindicado vindica para o mundo que nós estamos vivos nele. Como você sabe? Porque você é um membro da igreja. Porque Cristo está vivendo através de você, tão fecundado do seu Espírito que você é um prisioneiro para qualquer coisa mais. Você está preso. Oh, que coisa! O Evangelho, preso pela palavra, e todos os filhos que você possa dar à luz são assim, porque você é um prisioneiro. Você não pode cometer adultério, você está fecundado. Glória! Ele não pode se apoderar. O ventre da vida está fechado para qualquer coisa mais. Você já é dele, você já é de Deus. Aleluia! Por predestinação. Essa semente tem vindo à vida. Nenhum mundo pode entrar. Como nós gostaríamos de ficar nisto por cerca de 1 hora. Eu estou seguro que vocês entendem. Estão vendo? Cristo, e dele somente, já tem terminado. A semente estava ali, a semente já estava, quando ela foi colocada ali, antes da fundação do mundo. Tem os predestinados para a vida eterna. E assim que, olha bem, a semente tinha sido colocada ali. Você viu isso aí de novo? A semente estava ali, a semente já estava ali. Ali aonde? Dentro de você, dentro do seu coração. E quando ela foi colocada dentro do seu coração, foi o dia que você levantou a mão e aceitou Jesus? Foi o dia que você reconheceu que Cristo é o seu Salvador, o seu curador? Foi? Não. Quando ela foi colocada ali, antes da fundação do mundo, tem nos predestinado para a vida eterna. E assim o que vivifica flui. Essa semente depositada ali, outras sementes que simplesmente entravam, não se apoderavam, simplesmente não podiam fazer igual. Mas essa semente entrou, rapidamente ela fechou o ventre. Todas as demais sementes foram expulsas. Veja, dessa maneira, 468. E você se torna um prisioneiro, envolto em Cristo.
Cristo em você, sua vida produzindo a sua evidência, seus sinais. Oh, que coisa, que coisa. E ele repete de novo, que coisa. Olhe, trazendo os seus sinais de vida como uma evidência de sua ressurreição, provando ao mundo essa vida eterna, vindicando ao mundo que nós estamos vivos nele. E pense nisto, igreja, vivos com Deus, nosso Redentor, que nos criou para exatamente o mesmo propósito. A igreja, a sua vida criadora em nós. Ou seja, Moisés poderia dizer, pela palavra de Deus, venham. E ali vieram moscas. Moisés, pela palavra de Deus, podia dizer, venham. E ali vinham moscas. Um Deus que pode fazer moscas, pode fazer esquilos. Está vendo? Deste modo, ele faz tudo o que ele deseja. Ele pode criar, ele pode fazer qualquer coisa, ele é Deus. Agora eu quero que vocês observem que o Espírito Santo está nos levando a compreender o que é a palavra falada de Deus. Como é que a palavra falada de Deus funciona? Isso, ela, mesmo que ela não seja repetida nessas expressões de como a palavra falada de Deus funciona, mas se você observar no que o irmão Branham está dizendo, ele está mostrando para nós como é que essa palavra de Deus funciona. Essa palavra falada funciona. Essa palavra falada não tem nada a ver com os pensamentos humanos, com os sentidos humanos. É uma inspiração que Deus traz e usa os sentidos humanos. Os sentidos humanos são usados para expressar a palavra falada de Deus. Os sentidos humanos de Moisés estavam dizendo, hajam moscas. Ele simplesmente estava ele já tinha sido ordenado. Chega lá e diz, hajam moscas. Agora o que a inspiração vai vir sobre o Filho de Deus é para dizer aquilo que você realmente necessita. A palavra falada de Deus não é para uma ilusão nossa. Não é para uma vaidade nossa. A palavra falada de Deus é para uma necessidade em nossa vida. Quem sabe naquela hora crucial do Monte de Cinzas, a inspiração desce. E ela vai usar essas faculdades nossas. Mas não, ela vai usar, aquele poder vai usar a nossa faculdade para falar. Mas não que os nossos próprios pensamentos, aí entra aquilo que eu sei aqui, ó, havia muito de Branham em mim. Quer dizer, havia muito dos meus próprios sentimentos em mim, havia muitos dos sentimentos seus em você. Então, vamos repetir o 469. Ou seja, Moisés poderia dizer, pela palavra de Deus, venham. E ali vieram moscas. Um Deus que pode fazer mosca, pode fazer esquilos. Está vendo? Deste modo, ele faz tudo o que ele deseja. Deste modo, ele faz tudo o que ele deseja. Ele pode criar, ele pode fazer qualquer coisa, ele é Deus. Exatamente o mesmo Deus. Essa vida criadora, você veja, que está em você, pode. Você é um prisioneiro. Você não pode falar até que ele diga para falar. Deu para entender agora? Se Deus não falou para falar, como é que nós vamos falar? Você é um prisioneiro. Você não pode falar até que ele diga para falar. Porém, quando você falou, é a palavra de Deus. Ele vindicou que isso assim seja. Tudo mais está certo. E ele sabe quando
isto é falado, que assim tem que ser, está vendo? Moisés tomou a sua vara e disse: venham rãs, porque Deus disse: venham rãs. Se Deus falou, então vai acontecer. Você fala e vai acontecer. Agora, se Deus não falou, e foi os seus pensamentos que produziu aquilo, você vai falar e não vai acontecer. É simples saber. É muito simples saber quem é que falou, quem é que está falando. Ele somente transmitiu isto adiante, porque Deus falou primeiro. Isso é correto. As rãs estavam em tudo. Em todo lugar havia rãs. Deus, de onde elas vieram? Ninguém sabe. Elas não estavam ali antes. Mas o Criador Deus, operando através de um homem, criou coisas, um gênero vivente. O mesmo Deus que fez a primeira rã, pôde fazer a segunda rã. Ele fez todas as rãs. Oh, que coisa! Você está vendo o que eu quero dizer? Fez um primeiro esquilo, fez um segundo esquilo, faz qualquer esquilo, porque pode fazer esquilos onde não há esquilos. Ele pode fazer qualquer coisa que ele desejar. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia! É sua vida. Oh, que coisa! Quando eu penso nisso, faz-me tremer. Oh, para viver com Ele, indo ao lar com Ele, para viver com Ele, indo ao lar com Ele, para viver com Ele para sempre, tendo vida eterna. 474. Este é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e o homem se tornaram um. Está vendo? A coisa toda é Deus e o homem, um. Deus e o homem eram um ali. Deus e o homem são um aqui. Está vendo? Que coisa, que é isto? Sendo cheio do Espírito, do seu Espírito, ele tendo as preeminências. Essa foi a realização de Deus, que foi o propósito de Deus fazer assim, para que Ele pudesse estar em Cristo, e Cristo em nós, e todos nós juntos, um. O Espírito Santo, a mesma coisa, Ele revelou a Cristo, revela-o aqui, o sobrenatural, poder criador, oh, que coisa! Eu quero repetir o 474. Às vezes a gente lê muito rápido, não quer comentar para adiantar, mas você acaba se perdendo. Este é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e o homem se tornaram um. Está vendo? A coisa toda é Deus e o homem um. Deus e o homem eram um ali. E Deus e o homem são um aqui. Está vendo? Jesus não disse: eu e o Pai somos um? E Ele não disse: eu vou e voltarei para vós e estarei em vós? Que é isto, igreja? Sendo cheio de seu Espírito, Ele tendo as preeminências. Essa foi a realização de Deus, que foi o propósito de Deus fazer assim, para que Ele pudesse estar em Cristo, e Cristo em nós, e todos nós juntos. Oh, glória a Deus! E todos nós juntos, um. Por que eu tenho que pensar que eu sou diferente do irmão? Por que a irmã tem que pensar que é diferente da outra irmã? O irmão tem que pensar que é diferente do outro irmão. Nós somos um ou não somos? Nós temos o mesmo Deus dentro de nós ou não temos? Nós devemos amar uns aos outros ou não devemos?
Nós devemos viver uns pelos outros ou não devemos? O que você faz para os outros é o que vale. O Espírito Santo, a mesma coisa, ele o revelou a Cristo. Revela aqui o sobrenatural, o poder criador. Ó, que coisa! O mesmo Deus que pode dizer a Moisés, venham rãs, o mesmo ser pode se levantar ali, que esta água se transforme em vinho. Está vendo? Amém? Está isso correto? Ele é o mesmo Deus, o mesmo ser. Ele simplesmente não muda. É Deus no homem. Esta é sua manifestação. Isto é o que ele está revelando. Isto é o que ele está tentando fazer. A própria palavra de Deus revelando isto mostra que o homem não pode criar. O homem não pode criar. Deus é o Criador. E não é mais o homem, é Deus o Criador no homem, o qual é sua igreja agora, amém? Indo ao lar para o céu, viver para Ele sempre. Deus expressa amor eterno para a igreja. Deus expressa amor eterno para a igreja. 478, ouça com atenção, agora. Eu quero que você não fale em entender isto. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum outro credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. A única coisa que Deus reconhece, nenhum companheirismo, nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma denominação, nada. Tudo mais está morto. São fragmentos que têm de ser cortados, podados para longe da coisa, para que Cristo possa viver em preeminência em você. Voltando aí na 6ª linha desse parágrafo, Deus não aceita nada mais a não ser isto, Cristo em você, a esperança da glória. A única coisa que Deus reconhece, nenhum companheirismo, nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma denominação, nada. Tudo mais está morto. São fragmentos que têm de ser cortados. São fragmentos que têm de ser cortados, podados para longe da coisa, para que Cristo possa viver com preeminência em você. Não se referindo de novo, eu tenho uma colocada bem aqui que diz: esta é a minha organização, isto tem que ser cortado também. Eu tenho a minha tal e tal aqui, isto diz, minha mãe me dirá que eu sou um santo rolador. Isso tem que ser cortado também. Está vendo? Bem, eu sei que meu marido quer que eu use estes shorts. Isso tem que ser cortado também. Está vendo? Tem que ser cortada e podada até que haja somente você e Cristo, unicamente. Está vendo? Pense, pela presença viva de Cristo, vivo pela palavra viva, pense, pela presença viva do Cristo vivo nela, pela palavra viva, o Cristo vivo, a presença viva, a palavra viva, observe, pela sua própria
pela sua própria pessoal, vindicação pessoal, prova a sua igreja. Não membros. Ele nunca fez isso nos dias de Moisés, ele nunca fez isso nos dias de qualquer outra pessoa no fim do mundo, quando chegava ao ponto onde era a destruição, os dias de Ló, não foi quadro de membros, foi uma vindicação pessoal. Deus em carne, veja, uma vindicação pessoal. E lembre-se, pense nisto, que pessoas nascem de seu espírito num dia como este, nesta grande era denominacional. Pensa, pessoas nascer do Espírito de Deus nesse dia denominacional que vivemos, e o Deus vivo toma a sua palavra viva e a vindica pessoalmente. Esta vida que está na palavra, o germe que está na semente, e a palavra é a semente que um semeador saiu para semear, e a vida é Cristo na palavra, aleluia, pessoalmente em você, vindicando algo que você não pode fazer, vindicando algo que você não pode fazer. Ah, meu Deus, mas nós queremos fazer tudo. Provando Ele mesmo que não é você, mas é Ele em você, aleluia, é Ele, e você se torna um escravo dele por amor, para ser uma noiva. Graças a Deus, graças seja ao Deus vivo, que criou os céus e a terra, e tudo que há no meio. Não é de admirar, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é tudo em tudo. Sua presença no indivíduo, com uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo, a palavra viva que é prometida para o dia, expressando a si mesmo através de você, uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Vocês entendem isso? Amém. Não com um metodista, não com um batista, não com um presbiteriano, não um luterano, não os pentecostais, mas com um indivíduo. Amém. Vamos parar aqui, irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Pastor Abraão. Hoje não tivemos notificação da audiência, mas que Deus abençoe a todos que participaram conosco na transmissão. Um abraço fraternal. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Jesus, pela Tua palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Que isso seja gravado nos nossos corações, Senhor. É o nosso alimento, ó Deus, para aquele grande dia glorioso que o Senhor prepara a sua igreja a cada dia. Cada culto, cada mensagem vem para nos preparar para aquele dia glorioso. O Senhor ajuda a sua igreja, toda a sua noiva na terra, Senhor, a estar olhando para cima, porque a nossa redenção se aproxima. Nós te agradecemos por tudo nesta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a noite, né, se Deus permitir. Deus vos abençoe e abençoe mais um outro. E volte à noite.
Jesus, Filho de Deus, grande amor ao